Olá a todos os caminhantes para a luz. Hoje domingo, dia do Senhor, terceiro domingo do Advento, domingo da alegria. Nós vamos ler e proclamar o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. O Evangelho de hoje é de Mateus 11, de 2 a 11. João Batista, ouvindo falar na prisão sobre as obras do Messias, enviou-lhe algum de seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que devia vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Vão e conte a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Cegos recuperam a vista e coxos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos são ressuscitados e pobres recebem a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando eles partiram, Jesus começou a falar de João para as multidões. Vocês saíram ao deserto para ver o quê? Um caniço agitado pelo vento? Saíram para ver o quê? Um homem ricamente vestido? Mas os que se vestem ricamente estão em palácio de reis. Então, saíram para ver o quê? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é muito mais que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à frente de você. Ele vai preparar-lhe o caminho na sua frente. Eu lhes garanto, entre o nascido da mulher não apareceu ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero começar esse evangelho com esse último versículo que o Senhor falou, né? No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Tudo isso o Senhor vem nos dizer para nos falar que nós somos grandes quando nos colocamos como pequenos diante dele. É isso que nos faz grande, reconhecermos a nossa pequenez no Senhor. E é isso que o Senhor vai nos dizer que nos faz grande dentro do reino dele. É sermos pequenos. E Jesus não faz isso para menosprezar João, não. Ele faz isso para dizer que essa situação é acessível para todos nós. Que basta querermos ser pequenos diante dele para sermos grandes. É a passagem que o Senhor vai dizer, né? Que aquele que quiser ser servido, que sirva primeiro. Mas o mais importante desse evangelho, né? Eu estava orando pedindo do Senhor o que eu devo falar, Senhor, né? E aí eu fui para uma reunião da catequese do meu filho e o Senhor começou a falar lá. Quando eu cheguei em casa, antes de fazer a leitura, a gravação, eu perguntava do Senhor o que eu devo falar, Senhor. E o Senhor foi me falando ao coração para prestar atenção no Evangelho. E é o que eu vou dizer a você agora também, que você preste atenção no Evangelho. João, quando ele ouve falar na prisão, João estava na prisão, e ele ouve falar das obras do Messias. Ele ouve falar. Então o que João faz? João envia os seus discípulos que não estão presos para ir diante de Jesus, para averiguar, para saber se realmente Jesus é o Messias ou se ele deve esperar outro. E Jesus não responde a ele: diga a ele que sou eu o Messias. Não. Jesus diz a ele, né? Vão e conte a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Então, Jesus fala para eles verem e ouvirem e contarem a João o que eles estão vendo e ouvindo, né? Mas por que Jesus fala isso? Porque Jesus, ele entende que se o discípulo ver e ouvir, eles vão conseguir identificar que é Jesus. Eles vão conseguir comparar que realmente ele é aquele que João espera. Dentro desse evangelho se destaca o ponto principal, é de nos identificarmos como pessoas de Jesus. Como é que você se identifica? Como é que as pessoas te identificam? Elas se identificam, por exemplo, se alguém fosse falar de mim, ela é morena, dos cabelos enrolados, será que alguém falaria de mim como uma pessoa de Jesus, como uma característica de Jesus?
Será que alguém diria para as pessoas, vão e vejam, né? E falam aquilo que vocês veem e ouvem, né? Porque Jesus teve essa preocupação na hora de se identificar para os discípulos, para que os discípulos falassem para João. Ele não fala dele mesmo, não. Ele deixa que as obras deles falem por ele. Então ele diz aos discípulos, vão e vede e ouvi, e dizei a João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Então eles começam a dizer, né? Vão e contem a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Cegos recuperam a vista, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e pobres recebem a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Então é assim que Jesus se identifica, é com essas características que Jesus se apresenta por discípulo pelas suas ações. E é essas características que Jesus quer que eles levem e falem a João, de como ele é. Então Jesus tem essa preocupação de falar das ações e não dele. Então se hoje alguém te perguntar como é Jesus, como é Jesus para você, você vai poder dizer como Jesus disse aos discípulos de João. Jesus é aquele que recupera a vista aos cegos, é aquele que faz os coxos andarem, é aquele que cura os leprosos, que faz o surdo ouvir, que ressuscita os mortos e que anuncia a boa nova, que espalha a boa nova aos pobres. E é feliz daquele que não se escandaliza com tudo isso que o Senhor faz. Mas mais do que essa preocupação de nós falarmos, apresentarmos, recebermos esse Jesus como ele está se apresentando para João, porque é assim que o Senhor se apresenta hoje, para mim e para você. Esse evangelho de hoje, o Senhor quer se apresentar para mim e para você como ele é. E ele fala para mim e para você assim como ele falou para os discípulos de João Batista. Vejam e ouçam tudo o que está sendo feito. E anuncie, fale. E Jesus tem a preocupação também, quando os discípulos de João saem, ele começa a falar à multidão. Quem é João? O que vocês foram ver no deserto? Foram ver um caniço que balançava ou um homem que se veste de roupas ricas? Mas quem se veste de roupas ricas está no palácio. Então, assim como Jesus falou para os discípulos como ele era, que os discípulos apresentassem para João Jesus através do que eles estavam vendo, do que eles estavam ouvindo, das ações, assim também Jesus tem a preocupação de falar àquela multidão quem era João e de falar também pelas ações dele. E ele começa a indagar aquela multidão. Quem é João Batista? O que vocês foram ver no deserto? Foram ver um caniço que balança? Foram ver um homem que se veste de roupas ricas? E ele fala, não, porque quem se veste de roupas ricas está no palácio. E aí ele chama a atenção para essa apresentação de João. É assim que Jesus apresenta João. E ele fala, foram ver um profeta? E aí Jesus confirma, ele fala, sim, foram ver um profeta. E ele diz, entre os nascidos de uma mulher não existe ninguém maior do que João Batista. Mas aí o Senhor fecha e diz, no entanto, o maior no reino dos céus é menor do que ele. Ou menor no reino dos céus, é menor do que ele. Ele fala que mesmo o menor pode ser maior do que João Batista. Porque isso não é privilégio apenas de João. E aí o Senhor vem nos chamar a atenção para duas coisas, como Jesus é apresentado para mim e como eu sou apresentado por Jesus. Como é que eu sou apresentado por Jesus? Como é que as pessoas te reconhecem? Elas te reconhecem pelas suas ações ou elas se reconhecem pelo teu falar? E aí o Senhor nos chama a atenção, o Evangelho vem nos ensinar hoje que a nossa apresentação precisa ser pelas nossas ações. Nós precisamos ser reconhecidos pelos frutos. E principalmente ele vem dizer que se eu quero ser grande no reino dos céus, eu preciso ser pequeno diante do Senhor. Eu preciso reconhecer a minha pequenez. Eu sou nada diante de Jesus. Jesus é que é grande em mim. Então, que o Espírito Santo hoje venha nos fazer pequeno diante de Deus, se nós queremos ser grande.
Que o Espírito Santo hoje venha nos fazer apresentável diante do Senhor. Que Jesus possa nos apresentar diante de Deus, como ele apresentou João Batista diante dessa multidão. E que eu e você possamos apresentar esse Jesus da mesma forma que ele se apresentou aos discípulos, pelas suas ações, pelos seus milagres, pelas suas bênçãos, por tudo que nós recebemos na nossa vida. Então hoje o Senhor nos chama a atenção para isso. Então que o Espírito Santo nos ensina nesse terceiro domingo do Advento, que é o domingo da alegria, o domingo da apresentação de João Batista, que sejamos assim também diante do Senhor, apresentáveis, sabendo que nós não precisamos querer ser grande, porque o Senhor... Então que hoje o Espírito Santo nos ensine que se nós queremos ser grandes, precisamos ser pequenos, precisamos reconhecer nossa pequenez diante do Senhor, mas que possamos ter alegria em apresentar esse Jesus, para que Ele também nos apresente com alegria, né? Que os nossos olhos possam contemplar todas as graças, todas as bênçãos que o Senhor se dispõe a fazer na minha vida e na sua vida. Tenhamos um bom domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.